Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Talks. Eu sou o Rodrigo, hoje vamos falar sobre fidelidade, a fidelidade do cristão, né? O que de fato é ser fiel. E para falar sobre isso, tenho a honra aqui de receber o pastor Emerson, né? Emerson, seja muito bem-vindo aí, meu irmão. Amém, meus queridos. Um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos em nome de Jesus. Amém. Eu sou pastor Emerson Braga. Hoje eu sou pastor do Ministério Profético Casa do Rei, junto com a minha esposa, a pastora Priscila Braga. Somos aqui de Mangaratiba, do Rio de Janeiro. E Deus tem nos abençoado aqui nessas terras. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre fidelidade, mas fidelidade e o cristão. Para isso, eu estou aqui até com o Google aberto. Isso que eu vou falar agora é do Google. Eu queria falar um pouquinho sobre o que é fidelidade, né? Porque às vezes a gente fala tanto de fidelidade, mas o que significa fidelidade? Aqui, ó, tá escrito assim, eu puxei aqui fidelidade e o cristão. Ó, o significado bíblico de fidelidade, aí aqui tem a palavra em hebraico, emunar, e no grego, pit, é lealdade, olha que interessante, lealdade inabalável, confiança e estabilidade, refletindo o caráter de Deus. Olha que coisa tremenda. Significa o quê? Significa cumprir promessas, ser verdadeiro e constante, sendo um atributo intrínseco de Deus. Um dos atributos de Deus é ser fiel e uma manifestação do fruto do Espírito, ou seja, fidelidade também é manifestação do fruto do Espírito. A fidelidade de Deus é a base de tudo. Deus é fiel, mesmo quando o ser humano não é. Mesmo quando o ser humano não é fiel, Deus, ele continua sendo fiel. O nome disso é graça. A gente já pode abrir um parênteses aqui. O nome disso se chama graça de Deus. Ou seja, os atributos de Deus é independente daquilo que nós venhamos fazer ou não. Deus, ele é fiel. E isso é muito importante a gente gravar isso no nosso coração. Cumprindo suas promessas, protegendo do mal e mantendo a sua natureza imutável. Ou seja, Deus não muda. A fidelidade de Deus é a base de tudo. Ah, é isso aí. Fidelidade como fruto do Espírito. No Novo Testamento, essa fidelidade ela vem descrita como pite. É uma virtude gerada pelo Espírito Santo na vida do cristão, demonstrando um caráter confiável, ou seja, é uma virtude do Espírito Santo na vida do cristão. Isso aqui é muito importante na vida do cristão, demonstrando um caráter confiável. Então, aquela pessoa que realmente ela teve um encontro com Cristo, aquela pessoa que permitiu que verdadeiramente a sua vida foi mudada, essa pessoa ela tem que ter um caráter confiável. Não tem como a pessoa ser um cristão, a pessoa ser templo do Espírito Santo de Deus e ter um caráter torto, não ter um caráter confiável. Prática de fidelidade envolve lealdade nos relacionamentos humanos, honestidade, cumprimento de compromisso e obediência a Deus. Olha que interessante. Uma das práticas de fidelidade é ser obediente a Deus, mesmo nos tempos de crise. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, ser fiel a Deus mesmo no tempo de crise. Essa semana nós estávamos fazendo um estudo aqui em casa, né, que nós temos uma célula aqui, e nós estávamos falando sobre isso, sobre eu vejo que uma das formas de sermos fiéis a Deus é levar primeiramente os nossos problemas a Deus.
Deus, ele não pode ser uma opção na nossa vida. Deus, ele não pode ser na nossa vida quando tudo não deu certo, quando tudo não tem mais jeito. Depois que nós batemos em várias portas e nada acontece, então agora eu vou orar, eu vou entregar na mão do Senhor porque Deus vai fazer. Não, Deus tem que ser o nosso plano A, e eu sempre falo isso. E todas as vezes que Deus for o nosso plano A, jamais precisaremos usar o plano B, porque ele é fiel a cumprir. Amém? Então, eu trouxe um pouquinho essa base aqui do que é fidelidade, para a gente entender um pouquinho sobre isso, sobre a fidelidade de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a imutabilidade de Deus, e essa coisa também, né, de é, ser, é, é, sermos fiel a Deus e Deus ser fiel a nós, mesmo no meio das nossas dificuldades, mesmo no meio das nossas falhas, porque, meu irmão, querendo ou não, nós somos seres humanos, meu irmão, e uma hora ou outra, ou toda hora, nós iremos errar em alguma coisa, ou iremos errar de alguma forma. Agora, imagine se a fidelidade de Deus fosse de acordo com a nossa fidelidade. Imagine se o humor de Deus mudasse de acordo com o nosso humor. E outra, nós como cristãos, tendo o caráter de Cristo, nós temos que ser fiel também a quê? Ao nosso irmão. Marido, ser fiel à sua esposa. Esposa, ser fiel ao seu marido. Pai, ser fiel aos seus filhos. Filhos, ser fiel aos seus pais. Isso demonstra o caráter de Cristo. Poxa, mas fulano já fez contigo, já aprontou isso e aquilo. Tá, mas isso aí demonstra o caráter e a fidelidade do fulano. Não o meu caráter, não a minha fidelidade. Tá entendendo? E eu trouxe algumas coisas aqui. Ontem eu estava estudando a palavra, né? E ontem eu anotei bastante versículo, anotei bastante coisas para a gente falar um pouquinho. Eu prometo ser muito breve, prometo não tomar muito tempo, mas tem algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, em Salmos 33:4, nós estamos falando de fidelidade, ela vai dizer assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que faz. Salmo 33, versículo 4. Todas as palavras de Deus são verdadeiras e absolutamente confiáveis, porque, diferente dos homens, Deus não se esquece e não volta atrás das suas palavras. Olha que coisa forte. Deus, ele não volta atrás da sua palavra. E Deus, ele jamais esquece uma promessa feita. Deus não esquece. Tampouco muda as suas leis, deixando de cumprir as suas promessas. E o que isso demonstra? Isso demonstra a fidelidade de Deus para conosco. Ou seja, se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. E em todos os momentos nós podemos contemplar a fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Se você, agora nesse momento, respirar fundo, encher o seu pulmão de ar, meu irmão, isso demonstra a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Você tem um alimento sobre a sua mesa, Deus não deixa faltar o pão de cada dia. Isso é fidelidade de Deus. Hoje nós estamos aqui vestidos de uma roupa, fidelidade de Deus. O problema é que muitas das vezes não conseguimos contemplar essa fidelidade sobre a nossa vida. Às vezes porque o vento começa a soprar um pouco mais forte no nosso mar, às vezes porque o nosso barco ele começa a balançar um pouco mais e nós esquecemos que existe um Deus fiel que está guardando, que está cuidando de cada um de nós no mínimo detalhe. Nos mínimos detalhes, Deus está cuidando de nós. A palavra de Deus também no livro de Salmos, Salmo 33, Salmo 36, versículo 5, vai dizer assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Apegue-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Hebreus 10, 23. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, meu irmão. Muitas das vezes mesmo, mas porque a promessa de Deus está demorando a acontecer. Porque. Não, não. Deus não se atrasa em nada. Deus, ele jamais se atrasa. Simplesmente é porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. O momento de Deus, ele é diferente do nosso momento. O nosso momento é o agora. O nosso momento é o hoje. O nosso momento é para ontem. Não, mas o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. A palavra de Deus vai dizer em Salmo 86:15: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente e rico em amor e fidelidade. Meu irmão, Deus, ele é rico em amor e fidelidade. Agora eu vou abrir um parênteses aqui e vou falar algo com os irmãos. Será que aquele que não consegue amar consegue ser fiel? Já parou para pensar sobre isso? Será que aquele que não consegue amar, ele consegue ser fiel? Se você não tem, a Bíblia diz: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, e igualmente a esse mandamento, amarás o seu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Se você não consegue amar o seu próximo, será que você consegue ser fiel ao seu próximo? Se você não consegue amar a sua esposa, será que você consegue ser fiel à sua esposa? Se a esposa não consegue amar o seu marido, será que ela consegue ser fiel ao seu marido? Eu ouso até dizer, nesse momento, que amor e fidelidade, eles têm que andar de mão dada. Porque se você não ama, meu irmão, eu não consigo ver uma pessoa sendo fiel. Não tem como. Não tem como. Muitas das vezes a gente vê lares sendo destruídos por falta de fidelidade. A gente vê pessoas destruídas por coisas que outras pessoas fizeram com ela por falta de fidelidade. E aí eu te pergunto, essa pessoa, será que verdadeiramente ela amava a outra pessoa? Será que verdadeiramente amava seu cônjuge? Será que verdadeiramente amava seus filhos? Será que um homem que sai de casa e tem um relacionamento extraconjugal fora do seu casamento, será que verdadeiramente ele ama a sua família ou ele só fala que ama? Porque uma coisa, meu irmão, é falar, outra coisa é viver o que fala, outra coisa é demonstrar com atitudes aquilo que nós estamos falando. E eu não consigo acreditar que uma pessoa, um homem ou uma mulher que trai, que não consegue ser fiel, essa pessoa ama. Não, eu não consigo acreditar nesse o amor infiel, pode-se dizer assim. Eu não consigo acreditar dessa forma. Eu acho que quem ama cuida. Eu acho que quem ama quer estar perto. Eu acho que quem ama é fiel acima de tudo. É fiel, é você confiar naquela pessoa que está do seu lado, é você acreditar naquela pessoa. Se aquela pessoa falar para você sim, é sim, se falar não, é não, porque você sabe a fidelidade que aquela pessoa tem por você. A Bíblia vai dizer, mesmo, não, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13 está escrito isso. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E esse aqui é o nosso relacionamento com Deus, meu irmão. Eu acredito que, querendo ou não, uma hora ou outra nós vamos errar, nós vamos pecar contra Deus. E o que vai prevalecer nesse momento é o nosso arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, um momento ou outro nós podemos até errar, mas se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. E eu costumo usar nesse exemplo
Eu costumo muito usar a vida de Davi, eu falo muito sobre isso. Davi, quando ele erra, quando ele adultera com Betseba, e o profeta Natan vai até a casa de Davi, revela para Davi o erro que Davi cometeu, que até então Davi não tinha ciência do tamanho do erro que ele cometeu. E quando Natan fala com Davi aquilo que Deus mandou Natan falar, e Davi entende do seu erro, o que que Davi faz? Davi rasga as suas vestes diante de Deus. Davi ele tem um arrependimento genuíno. E o que que ele faz? Esse arrependimento genuíno que Davi tem faz com que ele não caia mais naquele mesmo erro. A gente pode ler a Bíblia todinha, que a gente não vamos ver outro adultério de Davi. E por que isso? Porque Davi, verdadeiramente, ele se arrependeu. Davi verdadeiramente teve um sentimento de arrependimento no seu coração. E ele entendeu o quanto ele errou diante de Deus. A fidelidade de Deus é independente das nossas atitudes. O homem ele pode até errar, pode falhar, pode decepcionar, mas Deus permanece fiel. Fidelidade, um dos grandes atributos de Deus. A Bíblia também vai dizer em Salmo 89:1, está escrito assim: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade e todas as gerações. Esse salmo descreve o reinado de Davi. Deus prometeu fazer dele o rei mais poderoso da terra e manter seus descendentes no trono. Deus ele faz uma promessa a Davi. Deus ele promete a Davi que manteria os seus descendentes no trono e faria dele o rei mais poderoso da terra. E aonde a gente pode confirmar essa promessa? Essa promessa a gente pode confirmar em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12. Eu vou ler aqui com os irmãos. A Bíblia vai dizer, se quem quiser ler a partir do versículo 1, também é muito interessante. Eu vou ler do 12 para a gente ganhar um pouco de tempo. A Bíblia vai dizer assim: e quando você morrer e for sepultado ao seu lado, e quando for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Deus está fazendo uma promessa a Davi. E esse rei que Deus está falando aqui, que assume após Davi, nós sabemos que é Salomão. Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. E olha a fidelidade de Deus aqui, ó. Quando ele errar, eu o castigarei, como um pai que castiga seu filho. Meu irmão, um pai que ele é fiel ao seu filho, ele corrige o seu filho. Um pai que ele é fiel ao seu filho, ele mantém o certo como certo e o errado como errado. Não é porque é o meu filho que, se ele errar, eu vou achar que está certo. Não, é o meu filho, mas se ele errar, ele vai ser corrigido. Isso aqui demonstra fidelidade. E o 15 diz assim: porém, não retirarei dele o meu amor. Olha só, um pai que ama o seu filho, ele corrige, ele é fiel. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes. Olha a promessa de Deus. Você sempre terá descendentes. E eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará. E aí nós vamos ver, se a gente abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, nós vamos ver Jesus vindo da onde? Da descendência de Davi, o reino eterno, a sua descendência no reino eterno. E hoje, quem é o nosso rei? Deixa eu vou deixar a Bíblia aqui do lado, porque eu vou... muitas coisas eu separei, mas tem coisa que Deus vem trazendo no nosso espírito na hora. E aqui eu gostaria de ler com vocês aqui
rapidamente aqui, ó. Quem é o nosso rei? Eu vou ler para vocês aqui, Salmo de número 24. Quem é o nosso rei? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, quem jura generosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Levantai e entrarás o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse é o Rei. Esse é o Rei. O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. E se nós abrirmos a Bíblia em Mateus capítulo 1, nós vamos ver o Senhor Jesus vindo da descendência de Davi. E o que é isso? É um Deus que é fiel, cumprindo as suas promessas. Deus, ele cumpre a sua promessa. Ah, pastor, mas se passou, mas a promessa de Deus permanece de pé. Ah, pastor, mas eu estou orando e eu não estou vendo nada acontecendo, mas as promessas de Deus permanecem de pé. Pastor, mas cada vez que eu oro parece que a coisa piora, mas as promessas de Deus permanecem de pé. Ele é fiel e justo para cumprir cada uma de suas promessas. E agora aqui a gente abre um parênteses, como nós já estamos falando de Jesus, aí nós vamos ver a fidelidade de Deus para conosco. Entregar o seu próprio filho para vir à terra como homem, sabendo que teria uma morte de cruz, mas mesmo assim, o amor de Deus, o amor de Jesus, a fidelidade de Deus para conosco fez com que ele se entregasse naquela cruz pela minha e pela sua vida. Meu irmão, isso é algo muito forte. Quando nós entendemos o amor e a fidelidade de Deus na nossa vida, através do sacrifício de Jesus feito naquela cruz, isso é algo muito forte. Isso tem poder de mudar uma chave dentro do nosso coração, uma chave na nossa mente. Isso tem poder de mudar a forma com que nós pensamos, muitas das vezes, certas coisas. Tem poder de mudar a forma com que, muitas das vezes, nós agimos. Amém? A Bíblia vai dizer, ele o livra do laço do caçador. Salmo 91, eu vou ler aqui na minha Bíblia, que eu gosto muito dessa tradução aqui da Bíblia, essa tradução que eu botei aqui no estudo. Aqui, ó, Salmo 91, do versículo 3 ao versículo 6, vai dizer assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. E o que é isso, pastor? Isso é Deus nos fazendo uma promessa. Isso é Deus nos prometendo. Nos prometendo a segurança do Senhor. Isso é Deus prometendo que estará conosco, independente do momento que nós estamos passando. Meu irmão, e eu quero te dizer algo agora nessa manhã, que Deus acabou de trazer aqui ao meu espírito. Você quer saber quem verdadeiramente é fiel a você? Olha para o seu lado, para quem está ao seu lado nos momentos de dificuldade. Aí você vai saber quem é fiel a você. Nos momentos de dificuldade, você dá uma olhada para o lado, vê quem você acha do seu lado. Uma coisa eu tenho certeza, Deus vai estar sempre ao seu lado.
Deus sempre vai estar ao seu lado. Nos momentos de luta, nos momentos de aflições, Deus sempre vai estar ao seu lado. Esse salmo tem que ser uma verdade na nossa vida. Por que que esse salmo tem que ser fidelidade na nossa vida, pastor? Porque fidelidade traz proteção. Fidelidade traz proteção. Você é sacerdote do seu lar. Olha só, fidelidade traz proteção, grave isso. Você é sacerdote do seu lar. Você está dormindo, sua família está dormindo muito bem, daqui a pouco escuta um barulho no quintal. Escutou um barulho no quintal, um negócio, e aí você acorda, sua esposa acorda, olha para o lado, o que que você vai fazer? Vai lá, amor, ver o que está acontecendo? Vai lá, amor, ver quem pulou o quintal? Não, meu irmão. Se você é fiel à sua família, você protege a sua família. Não importa. Se você é fiel à sua família, você vai proteger a sua família. Você pode estar com o maior medo do mundo. Você pode estar gelado, você pode estar se tremendo, mas quem vai levantar da cama e quem vai ver o barulho que está acontecendo no quintal é você. Por quê? Porque você ama, porque você é fiel. E quem ama, quem é fiel, protege. Quem é fiel protege. Você pode por dentro não estar se aguentando, mas você vai fazer uma cara de mal, você vai amarrar a sua cara, você vai fechar a cara e vai descer. Você vai até lá fora ver o que está acontecendo. Por quê? Fidelidade. Fidelidade traz proteção. Amém? Romanos 3, do versículo 3 ao versículo 4, diz assim: quem importa se algum deles foram infiéis? A sua fidelidade anula a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado nas suas palavras e prevaleça quando fores julgado. Meu irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 4. Que importa se algum deles forem infiéis? A sua infidelidade não anulará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Seja, meu irmão, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. A fidelidade de Deus para conosco não depende de nós, meu irmão. A fidelidade é um atributo de Deus e Deus decidiu ser fiel e isso não vai mudar. 1 Coríntios, versículo 1, capítulo 9, a Bíblia vai dizer assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel para conosco. E se hoje nós somos servos de Deus, e nós temos o caráter de Deus, o nosso caráter foi transformado, e hoje nós temos o caráter de Cristo. Então, a fidelidade de Cristo, que é um atributo de Cristo, essa fidelidade também está em nós. Esse amor também está em cada um de nós. Essa proteção, esse sentido de proteger quem nos amamos, também está em nós. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, Jesus, ele é fiel e ele é justo. Mais um atributo de Deus, justiça. Jesus é justo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais abaixo. Salmo 108, versículo 4. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus e a sua fidelidade alcança as nuvens. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e tua fidelidade. Salmo 143, versículo 1. Ouve, Senhor, a minha oração.
Dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Justiça. Deus, ele é justo, meu irmão. E dentro da justiça de Deus, se encontra a lei da semeadura. Dentro da justiça de Deus está a lei da semeadura. E o que é isso, pastor? Aquilo que nós plantarmos, disso nós iremos colher. O que é isso? Isso é justiça de Deus. Aquele que quer colher tomate, plante tomate. Aquele que quer colher morango, plante morango, porque não tem como nós plantarmos morango e querermos colher banana. Não tem como você plantar cebola e na hora que você for colher, você querer colher maçã. Não vai acontecer. E isso está dentro da justiça de Deus. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês estejam tentados, além do que pode suportar. Mas quando fores tentado, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Meu irmão, Deus, ele é tão fiel que se vier a tentação sobre a nossa vida, ele nos permite suportar as tentações. Isso é fidelidade de Deus. Ele não vai permitir que venha algo sobre a nossa vida que nós não venhamos conseguir suportar tentação nenhuma mesmo. Aquilo que você pode estar passando no dia de hoje, se você está passando por uma luta, se você está passando por uma dificuldade, entenda muito bem. Deus, ele vai permitir em amor que você suporte essa dificuldade. E para finalizar, já eu estou aqui toda hora olhando o horário, a Bíblia vai dizer, e aqui fala sobre Romanos 8. Romanos 8, essa é uma passagem que eu amo, essa passagem de Romanos 8. Toda vez que eu tenho oportunidade de ler, eu leio essa passagem. A partir do versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem surgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem coisa presente, nem futura, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui demonstra o amor de Deus, demonstra a justiça de Deus, demonstra a fidelidade de Deus para cada um de nós. Deus é fiel e justo. E se nós abrimos rapidamente a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15, vai falar um pouquinho. Deus, depois dessas coisas, Gênesis 15, 1, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, fidelidade que protege. Lembra que nós estamos falando sobre isso? Eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não tens dado filho, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro.
Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das suas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, e as pode contar. E acrescentou-lhe: Assim será a sua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso com justiça. E o que é isso, meu irmão? É promessa, promessa cumprida, demonstra fidelidade, justiça de Deus. Justiça de Deus sobre a vida de Abraão, promessa de Deus sobre a vida de Abraão, fidelidade de Deus sobre a vida de Abraão. E a gente finaliza aqui em Deuteronômio 32. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é ele. Amém, meu irmão? Deus é fiel, Deus é justo, Deus é reto, Deus é amor. E que essa justiça, essa fidelidade de Deus, esse amor de Deus brote cada vez mais nos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Isso aqui foi um pouquinho do material que eu separei para compartilhar com os irmãos e que fiquem todos à vontade nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, Emerson. Nossa, muito profundo, viu? Você falou sobre Gênesis 15, né? Você leu até o versículo 6. Vocês. E aí no 8, né? E ele disse, Senhor Deus, como saberei que irei herdar a terra, né? E aí vem a aliança, né? Uhum. Em que os reis cortavam um animal no meio, sacrifício, né? E passavam pelo caminho, né? Então foi feito um caminho ali. E nesse caminho que Deus fez ali, em Gênesis 15, só Deus passou. Abraão não passou. Então, um dos atributos de Deus também é ser imutável. Então, a fidelidade, a justiça, né, isso não vai mudar, né? E nós sim podemos quebrar essa fidelidade, né? E Jesus veio como caminho, a verdade e a vida. Então, glória a Deus. Agora, pastor, na frente, aquele cristão que tem distrações, que não é tão fiel, que é morno, né? Assim como diz Apocalipse, né? O que que ele precisa fazer para ser fiel na prática, ali, no dia a dia, na tua opinião? Meu irmão, eu vejo que na prática do dia a dia, a primeira coisa que nós temos que fazer para ser fiel a Deus é nos alimentar da palavra do Senhor. Aquele cristão que acorda, levanta da sua cama, ele não consegue dobrar o seu joelho antes de sair de casa, ele não tem um contato com a palavra de Deus antes de sair de dentro do seu lar. Então, esse cristão, ele está demonstrando para Deus que durante o dia dele, ele consegue resolver sozinho os problemas dele. Ele está falando para Deus que ele não precisa do Senhor ali do lado dele, guardando ele, protegendo ele, dando escape a ele, porque ele consegue resolver sozinho. E eu sempre digo isso, todos os dias vai vir duas bandejas na nossa mão. Uma bandeja oferecida por Deus e uma bandeja oferecida por Satanás. A escolha que nós vamos fazer vai demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. Mas como nós iremos escolher a bandeja correta? A partir do momento que nós nos alimentarmos de Deus, que Deus vai nos dar força, vai nos dar escape, e aí sim conseguiremos ser fiel ao Senhor a todos os momentos. Porque não tem jeito, meu. A tentação, ela vai vir toda hora. Toda hora a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas o nosso redor está Deus. Ele está ao nosso derredor. Então, às vezes, é uma palavra que você fala sem pensar, às vezes é uma resposta que você dá no momento mais acalorado, às vezes é um pensamento, às vezes é uma virada de cabeça. Então, isso aí, durante o nosso dia, vai ser constante. Mas foi o que nós falamos. Aquele que ama, ele é fiel. E como que eu vou demonstrar meu amor por Cristo? Sendo fiel a ele. Quando as duas bandejas vier, eu vou rejeitar a bandeja de Satanás e vou desfrutar do banquete de Deus. Amém? Amém, E aí, ser orientado da palavra e colocar em prática, né?
Porque não adianta nada vir a teoria e não você colocar na É prática. isso aí. E a palavra, né? E o verbo se fez carne, né? Então Jesus é a palavra. E se somos ou queremos ser imagem e semelhança, né, de Jesus, temos que colocar em prática o que está escrito ali, né? E muitas vezes não acontece. E com o próximo, né? Então, aquela pessoa que, né, que ainda não, que tem um ego muito inflado, sabe? Ou nem percebe que tem ego, né? E falta compaixão, não olha para o próximo, ou não é fiel às necessidades, né? Não tem discernimento. Né? Como é que a pessoa pode, o cristão, né? Pode ser fiel a esse próximo? Então, meu amigo, isso aí parece ser uma coisa difícil, mas não é não. É uma das coisas mais fáceis que tem. Sabe por quê? Porque a pessoa que age dessa forma, ela espera que o próximo vai agir da mesma forma com ela. Esse tipo de pessoa, ela vai estar sempre na defensiva, sempre esperando que façam com ela aquilo que ela faz com os outros. Então, qual é a melhor forma de demonstrar essa coisa? É sendo ao contrário. Quando essa pessoa espera uma palavra rude, você traz uma palavra em amor. Quando a pessoa espera um tapa, você leva um abraço. Quando a pessoa espera uma cusparada no rosto, você leva um beijo. Então você anda na contramão daquilo que ela está andando. E aí o que começa a acontecer? Você começa a constranger ela em amor. E aí a pessoa fala, pô, mas pô, eu sou tão mal, eu fiz isso para essa pessoa, eu fiz isso para essa pessoa, e essa pessoa me entregou isso, e aí ela vai entender que a gente só consegue entregar aquilo que nós temos. Entendeu? Nós não vamos, em maneira nenhuma, nos rebaixar para poder nos igualar. Não, ao contrário, nós vamos fazer com que essa pessoa entenda que ela precisa subir o nível dela para se igualar em amor a cada um de nós. Então, como que é isso? É suportar o nosso irmão em amor, é entregar para ele aquilo que ele jamais entregou para a gente. É, isso aí. A palavra diz que para sermos irrepreensíveis, né? E esses dias atrás, né, Hum. pastor, eu tive contato com alguns cristãos aí, que contaram algumas coisas. Eu falei, meu, como assim, né? Vocês estão fazendo. E não tem nada a ver com faz, né? Sabe, o jeitinho brasileiro, sabe? Umas coisas meio estranhas assim. Eu falei, meu, não entendeu nada a palavra. E são pessoas que são publicamente reconhecidas como cristãos fervorosos, sabe? Aquelas pessoas que por fora é uma coisa, mas, cara, as práticas não tem nada a ver. Então é isso. Outra coisa, sobre perdão e arrependimento. Tem a ver com fidelidade, na tua opinião? Perdão e arrependimento tem mais a ver com decisão, né? Perdão e arrependimento, eu acredito que tem muito a ver com decisão. Com fidelidade, sim, também, dependendo da situação, mas eu acho que o perdão e o arrependimento é uma decisão, né? Nós decidimos perdoar, entendeu? O arrependimento, ele vem através dessa decisão, porque muitas das vezes, meu amigo, o arrependimento é o quê? Você reconhece que você reconhece que você errou e você decide não errar mais. E aquele erro, ele te traz um peso, ele te traz uma dor ao ponto que você não quer sentir novamente aquela dor. Você não quer sentir mais aquele peso sobre a sua vida. Então você verdadeiramente se arrependeu. Foi o que eu falei um pouquinho aqui sobre Davi. Davi, quando ele entende que ele errou ao adulterar com Betseba, ele se arrepende. E aí ele decide não errar mais. Davi teve outras oportunidades de cometer o mesmo erro? Com certeza, Davi era rei. Davi era rei. Então, com certeza, Davi teve várias e várias outras oportunidades de cometer o mesmo erro. Mas a partir do momento que ele se arrepende, ele entende a dor que aquilo causou, não só sobre a vida dele, mas sobre a vida também do próximo, né? Então, ele decide, ele toma a decisão de não cometer mais. Mas a fidelidade também está atrelada a tudo isso, porque se você é fiel, você não erra novamente. Então, é uma decisão ali que você toma ali, né? E fidelidade também é decisão, né? É É, isso aí. Pessoal,
Fiquem à vontade aí, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário aí pro professor Emerson, tá aberto aí, só levanta a mão. Tem alguém que dá uma palavra pro Emerson? Ninguém? Five, Emerson, me conta aí. Né? Você falou, o que que Five ajuda aí como ferramenta, na tua opinião, para que a pessoa seja fiel? Eu vejo que o Five ele ajuda no contato com a palavra, né? Porque o Five, ele todo dia, ele faz com que o cristão ele tenha esse contato com a palavra de Deus. E aí eu acredito que aquilo que você precisa para ser fiel está dentro da palavra. E se você tem esse contato diariamente, e isso é muito importante, se você tem esse contato diariamente com a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus ali nós vamos ter todas as ferramentas necessárias para isso. Então é algo muito bom a respeito disso, ao contato, porque se você parar para pensar, ou se você fizer uma enquete aí no Five mesmo, fizer uma enquete com os cristãos, dos irmãos que antes de entrar para o Five tinha esse contato diariamente com a palavra de Deus? Provavelmente você vai achar pessoas que não tinham esse contato diariamente. Contato que eu falo é de ler, é de você entender o que você está lendo, é de você explanar aquilo que você leu, entendeu? De você compartilhar o que você leu. Então, eu vejo que esse contato com a palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para a gente poder ter esses escapes, né, durante o dia, né? Isso é muito Amém. bom. Bom, Emerson, estamos chegando ao final. Gostaria de te agradecer, né, pela sua disponibilidade, né? Você trouxe um conteúdo que eu tenho certeza que você resumiu ali, compilou, né? Porque é muita coisa, muito rico, né? Se deixar aí, são 3, 4 horas aí falando sobre. Tenho certeza que é um material que, né, enfim, levou um tempo aí para poder compilar, né? Então, obrigado mesmo. Gostaria que deixasse suas últimas palavras e no final fizesse uma oração sobre fidelidade às pessoas que nos assistem. Amém, meu amigo. Amém. Eu gostaria de agradecer a todos que estão participando desse momento, né? Aqueles que irão ouvir mais tarde, agradecer a Deus. E eu procurei focar bastante na palavra de Deus, porque uma coisa é o que o pastor Emerson fala, outra coisa é o que está escrito na palavra de Deus. Contra o que eu falo, as pessoas podem duvidar, pode ir contra, mas duvidar e ir contra a palavra de Deus, aí não tem como. Então, por isso eu procurei focar bastante na palavra, trazer bastante versículo da palavra de Deus, para a gente ver o quanto a fidelidade ela está enraizada na Bíblia Sagrada. Então, meu muito obrigado a você, Rodrigo, meu muito obrigado ao Everton, meu muito obrigado a cada um de vocês que estão assistindo nesse momento. Tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir ao Senhor, né, que gere cada dia mais essa fidelidade nos nossos corações. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graça por essa manhã, Pai. Te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, porque hoje, Pai, na condição de filho amado que somos do Senhor, Pai, nós entendemos, ó Pai, aquilo a qual o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero nesse momento entregar a minha vida em suas mãos, entregar a vida de cada um dos meus irmãos em suas mãos nesse momento, ó Pai. Aqueles que estão participando dessa live, aqueles que irão ouvir em outro momento, ó Pai, mas que seja igualmente guardado e abençoado pelo Senhor. Senhor, entregamos a nossa vida em suas mãos, que o Senhor venha ser o nosso guia, venha ser a nossa bússola, venha ser o nosso centro, que sobre a nossa vida venha o seu reino e seja feita a sua vontade, que a cada dia mais, Pai, esse sentimento, ó Pai, de fidelidade gere em nossos corações, Pai, que a cada dia mais, Pai, o sentimento de amor, Pai, de compaixão venha gerar dentro de nós, Pai, como o Senhor deixou escrito na sua palavra, amará o seu próximo como a ti mesmo, e nós
entendemos que aquele que ama é fiel, Pai. Então, que nós venhamos ser fiel em amor a cada um dos nossos irmãos. Te rendemos graça por essa manhã abençoada. Que o Senhor continue falando conosco durante todo esse dia. Que a sua palavra, Pai, continue, ó Pai, queimando em nossos corações, Pai. Assim nós abençoamos cada um dos nossos irmãos através da sua palavra, através do seu nome. E é através do nome de Jesus que nós declaramos isso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.